Amém? Eu quero convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo 9. Nós iremos ler alguns versículos. A história é muito longa, tá? A gente não vai ler a história toda, mas eu quero ler com você capítulo 9, no verso 1 ao verso 12. E logo após os versos 35 ao verso 38. Do verso 35 ao verso 38. Todos acharam? Amém. Sentados, nos diz assim a palavra do Senhor. Ao passar Jesus, ele viu um cego que era de nascença. Ele viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para este homem nascesse dessa forma? E então disse Jesus: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com a sua saliva e aplicou nos olhos daquele homem. E então lhe disse: vá, lave-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E os seus vizinhos, os que anteriormente tinham visto mendigando, perguntaram: não é este mesmo homem que acostumava estar sentado mendigando? E alguns afirmavam que era ele, e outros diziam: não, é apenas alguém que se parece com ele. Mas ele próprio dizia: sou eu mesmo. E então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no. E então ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva e colocou nos meus olhos e disse que eu deveria me lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? E ele disse: não sei. Verso 35 ao verso 38 nos diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia? E então disse Jesus: você já o tem visto. Ele é aquele que está falando contigo agora. E então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Amém? Pai, mais uma vez, Senhor, nós o louvamos e o exaltamos, bendizendo assim o teu santo nome e agradecendo, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz. Agradecendo, Deus, pela tua palavra que nos fortalece. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos ilumine nesta hora e nos ajude, Deus, a compreender aquilo que a tua palavra tem para os nossos corações. Que esta palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, Senhor, nos ajude a sermos pessoas mais parecidas com o teu Filho amado Jesus. Amém. Meus amados irmãos, rejeitados pelo mundo e encontrados por Deus. Esse é o título da mensagem. Rejeitados pelo mundo e encontrados por Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você já teve a péssima experiência de viver um processo de rejeição? Você já teve a experiência de ser rejeitado? O quanto dói sabermos que para algumas pessoas nós não passamos de um peso morto. Infelizmente essa é a verdade. E essa era a realidade
vivida por um homem que habitava em Jerusalém. A história desse homem que nós acabamos de ler. Ele havia nascido cego, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos, certamente não tinha um emprego, pois o texto diz que ele vivia de esmolas. Ele vivia pedindo esmolas pela cidade. Precisava de pessoas que fizessem coisas básicas para ele. Ele não podia fazer nada para mudar a sua condição, para mudar a sua história. Mas a grande questão é que Jesus estava em Jerusalém. Aquele homem habitava em Jerusalém. E Jesus estava ali em Jerusalém por conta da festa dos tabernáculos. Jesus estava com os seus discípulos, estava passeando, andando, caminhando pelas ruas de Jerusalém, quando de repente encontra aquele homem. E quando ele encontrou, ele o agraciou com a cura. Segundo o texto que nós lemos, Jesus fez ali um emplasto, Jesus fez ali um lodo, colocou sobre os seus olhos e disse para ele: vai lá no tanque de Siloé, lava, pois você assim será curado. Deus ministrou sobre o homem a cura. E agora esse homem, que era rejeitado por causa da sua condição física, era rejeitado por causa da sua condição diante da sociedade, vive um paradoxo, porque ele era rejeitado por ser cego, e agora ele seria rejeitado por começar a enxergar. Jesus, ao saber que o homem foi expulso da sinagoga por causa da ação da cura que tinha exercido sobre a sua vida, Jesus o encontrou. E ao encontrar aquele homem, Jesus se revelou a ele como Messias. Jesus se revelou a ele como Cristo. Jesus se revelou a ele como aquele que os judeus esperavam. Aquele que os judeus aguardavam, que traria a bênção para o povo, que traria a libertação do povo. A grande questão é, meus amados irmãos, Jesus, ele vai ao encontro dos rejeitados. Esse texto nos deixa isso de uma forma muito clara. Jesus vai ao encontro dos rejeitados. E quando nós paramos e refletimos, quantas vezes nós fomos rejeitados em várias áreas de nossas vidas? Rejeitados pelas nossas limitações, assim como aquele homem era rejeitado pela sua limitação. Se a vida do deficiente visual nos nossos dias hoje não é fácil, imagina nos tempos bíblicos. Não havia leis que o protegiam, não haviam benefícios, não havia sinalizações que facilitassem a sua locomoção, não havia. E a compreensão que as pessoas tinham era exatamente que determinadas doenças estavam diretamente ligadas ao pecado que aquela pessoa havia cometido. É tanto que os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, esse homem pecou ou foram seus pais que pecaram para que ele nascesse dessa forma? A compreensão da época era que a enfermidade tinha ligação direta com o pecado. Se alguém fosse cego, se alguém fosse surdo, se alguém fosse mudo, se alguém fosse leproso, a concepção daquele povo na época era que Deus estava castigando aquela pessoa. De que a justiça de Deus estava sobre aquela pessoa por causa de um erro muito grave que ela havia cometido. No entanto, amados, Jesus ele trouxe aos seus discípulos uma nova compreensão sobre essas coisas. Verso 1 ao verso 3. Enquanto eles caminhavam, Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos então perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou por causa do pecado dos seus pais? Jesus então respondeu: nenhuma coisa e nem outra.
Isso aconteceu para que o poder de Deus fosse manifestado na sua vida. Talvez você viva hoje algum problema que você não compreende, talvez você viva hoje um problema que você não consegue resolver, talvez você viva hoje um problema em que a medicina não consegue resolver. Eu digo uma coisa para você. Muitas vezes, Deus ele quer manifestar o seu poder, Deus ele quer manifestar a sua glória, Deus quer se apresentar a você por meio dessa situação que você tem vivenciado. E assim como hoje, meus irmãos, o preconceito afasta as pessoas. Aquele homem era cego, aquele homem sofria por causa da sua deficiência, e ele também sofria pela rejeição. Para muitas pessoas ele era um estorvo, ele era um peso morto, ele não produzia, ele não ajudava, ele só trazia trabalho. E esse sentimento não é um sentimento empático. Quando nós nos colocamos no lugar da pessoa, nós passamos a perceber aquilo que ela sofre. Nós passamos a perceber as dificuldades que ela vive. Faz uma experiência. Lá em casa pastoral agora, né? A gente não tem cortina no quarto. E aí, 5 horas da manhã, o sol toma todo o quarto. Aí o que é que o pastor fez? Comprou aquele tapa-olho, sabe? Qualquer hora para mim está escuro. E às vezes eu levanto, esqueço que estou com tapa-olho e bato de cara na porta. Faz essa experiência. Se coloca no lugar de alguém que não enxerga. E perceba as dificuldades que é viver sem poder ver a luz. Imagina você nunca ter visto a luz do sol, nunca ter visto o sorriso de uma criança, não conhecer as cores por nunca ter visto. Essa era a realidade daquele homem. Ser diferente dos outros, viver desvantagens diante dos outros, e ainda assim, viver um processo extremo de humilhação, que era pedir esmolas na rua. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nos conta a história de outro cego, que se chamava Bartimeu. Bartimeu não estava em Jerusalém, estava na cidade de Jericó. E na cidade de Jericó, ao saber que Jesus estava lá, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais porque ele desejava sair daquela condição, ele desejava sair da escuridão e viver na luz. Sabe o que é que as pessoas faziam? Mandava com que ele se calasse, queria calar o grito, queria calar o brado, queria calar o clamor de Bartimeu. Mas Jesus ouviu o seu clamor e Jesus derramou sobre ele também a sua cura. As limitações tanto de Bartimeu, que vivia em Jericó, quanto este homem que havia nascido cego, lá na cidade de Jerusalém, era a cegueira. A sociedade o rejeitava. Qual é a sua limitação? Talvez você não viva uma cegueira física, assim como aquele homem seguia. Talvez você não tenha uma doença física, assim como aquele homem tinha. Talvez você não tenha uma limitação física, como aquele homem vivenciava. Mas os seus olhos espirituais estão cerrados. Você não consegue ver a luz que Deus proporciona. Você se sente rejeitado. A sua família em algum momento não tem te valorizado. Os seus colegas de trabalho te desprezam. É essa a sensação
de rejeição que você sente, de que você não pertence ao lugar onde você está, deixa eu dizer uma coisa para você, era exatamente isso que aquele homem sentia. Era exatamente essa a realidade que aquele homem vivia. Mas Deus vai ao encontro dos rejeitados. Rejeitados pela sua reabilitação. Olha só o que é que nos diz o verso 9, o capítulo 9, o verso 6 e o verso 7. Verso 6 e o verso 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão e misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. E em seguida disse, vá e lave-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E o homem foi e lavou e retornou enxergando. Jesus, irmãos, ele não precisa de artifícios para curar alguém. Jesus, ele não precisa de artifícios para celebrar milagres. Mas por algum motivo ele fez isso aqui. Por algum motivo ele usou saliva, e isso nos faz lembrar de duas curas que Jesus também usou, artifícios similares. A primeira foi a cura de um mudo que vivia em Decápolis, e a segunda de um cego também que vivia na cidade de Betsaida. Olha só o que é que nos diz Marcos capítulo 7, verso 33, o verso 34. Jesus se afastou da multidão para ficar a sós com ele. Isso, o mudo de Decápolis, tá? O surdo e mudo de Decápolis. Jesus, ele saiu, se afastou da multidão para ficar a sós com ele. E pôs os dedos no seu ouvido, e em seguida cuspiu nos dedos e tocou na sua língua. E olhando para o céu, ele suspirou e disse, Efatá, que significa abra-se. E aquele homem, a partir daquele momento, começou a ouvir e começou a falar. O segundo texto se encontra também no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 23, que é exatamente o cego de Betsaida. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e pôs as mãos sobre os seus olhos e perguntou, você vê alguma coisa? E o texto nos diz que aquele homem passou a enxergar. Nós não sabemos exatamente o porquê Jesus fez essas coisas. Alguns pais da igreja disseram que Jesus fez naquele momento alusão ao processo de criação. Quando Jesus mistura saliva com terra, ele estava fazendo referência a Gênesis. Quando Deus fez o homem do barro. Quando Deus fez o homem do pó da terra. Jesus, ele teria também utilizado o pó para fazer olhos que de uma outra forma não existia naquele homem. João Calvino vai dizer que Jesus, ele fez assim como Elias fez. Quando enfrentava os profetas de Baal e mandou com que jogassem água no altar para dificultar ainda mais e para que a glória de Deus fosse ainda maior. Jesus, ele teria aumentado ainda mais a cegueira daquele homem para que a cura ainda fosse muito mais magnífica. Mas o fato é que aquele homem foi curado. Ao ser levado para o tanque de Siloé, ao se lavar, ele passou a enxergar, mas ele ainda não tinha visto quem havia feito essa maravilha na sua vida. Verso 8, verso 9, e então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram, não é este que ficava sentado ali pedindo esmolas? E uns diziam, é ele, e outros diziam, não, é outro homem que se parece com ele. E ele dizia, sou eu, que outrora vivia na escuridão, mas hoje eu vivo na luz.
que outrora não enxergava, mas hoje eu posso ver, porque eu fui tocado por aquele que é o Messias, eu fui tocado pelo Cristo, eu fui tocado por Jesus. Os fariseus o interrogaram, levaram ele para a sinagoga e começaram a fazer muitas perguntas. Meus amados, eles não se alegraram com a reabilitação daquele homem. Eles não tiveram empatia. Eles não levaram em consideração o seu bem-estar. Eles não levaram em consideração a ação maravilhosa da cura que Deus havia celebrado sobre a vida daquele homem. Chamaram seus pais, disseram que ele era mentiroso. Não, Deus não te curou. Não foi Deus que fez essa maravilha na sua vida. Não foi Deus que operou o milagre na sua vida. E se você insistir com essa conversa, nós vamos expulsar você da sinagoga. E aquele homem foi expulso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que prefere te ver no chão do que te ver recuperado. Tem muita gente que prefere te ver destruído do que te ver glorificado por Deus. Tem muita gente que prefere te ver na lama do que te ver mais uma vez de pé. Tem pessoas que não se alegram com as suas conquistas. Essas pessoas não olham para as suas conquistas, não olham para a sua reabilitação, não olham para o seu bem-estar. Porque todas as vezes que ela olha para você, ela vê uma ameaça. Sabe por que ela vê uma ameaça? É porque você leva sobre a sua vida a marca de Jesus. Não é porque você é alguma coisa, não, mas é porque você leva sobre a sua vida a marca de Jesus. É porque você leva sobre a sua vida o nome de Jesus. Eu já falei sobre essa pessoa aqui uma vez, eu não quero citar nomes por questões éticas, mas a internet fala muito sobre essa pessoa, um jovem travesti que aceitou Jesus. E que tem vivido um processo de reabilitação. Curado por Jesus da cegueira espiritual. Não bastava ser criticado por aqueles do grupo que ele vivencia, ele tem sido criticado por muitos cristãos, ou pelo menos pseudo-cristãos, porque ele deixou a sua vida de outrora, porque ele se descaracterizou daquilo que ele não é, para tomar mais uma vez a postura daquilo que Deus o fez. E tem muito crente que está criticando por ele ter feito isso. Falsos cristãos que o rejeitam pela reabilitação. E assim como os fariseus acreditam que era melhor da forma que ele estava do que da forma que ele está hoje. Tem gente que olha para você recuperado, tem gente que olha para você restituído e diz assim: era melhor com que ele estivesse na lama. Era melhor com que ele estivesse no chão, era melhor com que ele estivesse destruído, mas não é a forma que Deus ele quer. Porque Deus, ele vai ao encontro dos rejeitados. Rejeitados pela sua opinião. Se essa história, meus irmãos, acontecesse nos dias de hoje, aquele homem seria, como é que é a expressão? Cancelado. Não é essa a expressão da moda? Se você fala alguma coisa que não agrada a determinado grupo, você é cancelado. E aquele homem estava falando algo que não agradava ao grupo dos fariseus. A voz daquele homem seria rejeitada. Ou melhor, a opinião daquele homem seria rejeitada. A voz daquele homem seria restringida. Verso 20, verso 22. E os pais responderam: nós sabemos
que ele é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem foi que curou. Ele tem idade suficiente para falar de si mesmo. Pergunta para ele. Seus pais disseram isso por medo, pois os líderes judeus, eles tinham medo dos líderes judeus, pois esses haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Não é assim que a gente vê nos nossos dias? Fala de Jesus, anuncia de Jesus, expresse Jesus para ver o quanto as pessoas começam a te rejeitar, para ver o quanto as pessoas começam a te criticar, para ver o quanto as pessoas começam a apontar o dedo para você. E eu vou dizer uma coisa para você, Jesus disse lá, Mateus capítulo 5, verso 12, alegrai-vos quando falarem a respeito de vós, quando levantarem falso testemunho a respeito de vós, pois assim aconteceu com os profetas que viveram. É motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós jubilarmos. Quando seus pais falaram, olha, pergunta para ele porque ele tem idade suficiente. A idade, irmãos, adulta de um jovem judeu começava aos 13 anos de idade. O jovem judeu, ele assumia a sua idade adulta a partir dos 13 anos. E quando os pais dizem, olha, diz para ele, pergunta para ele, porque ele tem idade suficiente para testemunhar, ele quer dizer que ele tinha acima de 13 anos. Ou seja, esse homem poderia ser velho, ou ele poderia ser um jovem de 14, 15, 16, 17 anos. Independente de qualquer coisa, a sua voz não tinha valor. A sua opinião não tinha valor. E muitas vezes a nossa opinião como cristão em nossos dias, ela tem sido calada. A sua cura apontava para o Messias. Os fariseus se levantavam contra ele. Jesus disse que os seus seguidores seriam odiados. Tentariam nos calar. E por isso nós somos rejeitados. Semana passada eu falei um pouco aqui, usei como ilustração o jogador de futebol Kaká. Eu vou usar ele mais uma vez. Essa semana eu estava vendo uma entrevista dele e ele contou o quanto tentaram calá-lo quando ele era jogador de futebol. Eu não acompanhei na sua carreira, mas segundo a entrevista, ele dizia que cada gol que ele fazia, até na Copa do Mundo mesmo, cada gol que ele fazia, ele apontava para o céu. Me parece que teve um campeonato que ele foi extremamente criticado pela mídia, porque quando ele fez o gol, ele tirou a camisa e ali tinha, eu amo a Jesus, em inglês, para que todos pudessem ver. E ele estava dizendo nessa entrevista que ele era repreendido veementemente e severamente pelos diretores dos times que ele participava, porque ele expressava a sua fé. Quantas vezes você tem sido calado? Quantas vezes as pessoas te criticam porque você é cristão? Porque você ama Jesus, porque você professa a sua fé em Jesus. Talvez você não seja nem mesmo um cristão declarado, mas o fato de você crer em Jesus aí da tua casa, de você crer em Jesus aí no teu lugar, de você compreender que Jesus tem um poder transformador, de que Jesus, ele tem um poder de transformar vidas, já é o suficiente para que você sofra rejeição no seu trabalho, para que você sofra rejeição na sua faculdade, para que você sofra rejeição na sua própria casa, no meio da tua própria família, por causa da sua opinião. Saiba de uma coisa, você não está só. Assim como aquele homem, não tenha medo, expresse a sua fé, porque Deus, Ele tem coisa muito maior e muito melhor para o seu povo. Muito maior do que aquilo que o mundo oferece.
Jesus, ele vai ao encontro dos rejeitados. E Jesus os valoriza por causa da sua fé. Depois do interrogatório, meus irmãos, aconteceu aquilo que os seus pais temiam. O homem foi expulso da sinagoga. Tentaram ofuscar a sua felicidade. Tentaram calá-lo. Expulsaram na sinagoga. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha medo quando as oposições acontecerem. Não tenha medo quando as oposições aparecerem. Não tenha medo de perder o seu emprego. Não tenha medo de perder o seu namoro. Não tenha medo de perder as suas amizades. Não tenha medo de perder as suas oportunidades. Sabe por quê? Olha só o que é que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 37, capítulo 10, verso 37, verso 38. Quem ama ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Não tenha medo. Expresse a sua fé. Expresse Cristo na sua vida. Em outras palavras, Jesus perguntou para aquele homem se ele tinha esperança no Messias. Verso 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E então Jesus o encontrou e disse para ele: você crê no Filho do Homem? Deixa eu perguntar isso para você. Você crê no Filho do Homem? Jesus estava dizendo: você crê no Messias? Você tem esperança no Messias? Ele não conhecia Jesus. Quando ele saiu de onde Jesus estava para o tanque de Siloé, ele estava cego e ainda tinha lodo sobre os seus olhos. Ele não sabia quem tinha curado ele. E Jesus pergunta: você crê no Messias? Você crê no Filho do Homem? Assim como você, que foi curado da sua cegueira espiritual. Assim como você que tem se sentido atraído pelos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Assim como você que tem sentido Deus iluminar a sua vida. Assim como você que tem sentido Jesus tocar no teu coração. Jesus abriu os olhos daquele homem e também tem aberto os seus olhos, para que você possa contemplar a sua glória. Verso 36, Senhor, ele respondeu, diga-me, quem é ele, para que eu possa confiar? Diga-me quem era o Messias, para que eu possa acreditar. Diga-me quem é o Cristo, para que eu possa depositar a minha fé em teus braços. O Messias estava diante dele. O Cristo estava diante dele. Mas ele não conhecia. Jesus está diante de nós nesse momento. Jesus está aí do teu lado. A palavra de Deus diz que Ele é onipresente. E onde estiverem 2 ou 3 em teu nome, Ele ali se faz. Entenda que Jesus está nesse momento do seu lado. Ele é quem segura a sua mão. Ele é aquele que colhe as suas lágrimas. Ele é aquele que reconhece o sofrimento de rejeição que muitas vezes você pode vivenciar por expressar a sua fé. Verso 38, Senhor, eu confio. Eu confio, Senhor.
ele disse e se ajoelhou diante de Jesus. Você confia em Jesus? Você entende que é Ele que tem feito tamanhas maravilhas em sua vida? Você confia que é Ele que tem trazido luz sobre você? Diga a Jesus que você acredita nele. Diga a Jesus que você confia nele. Assim como aquele homem confiou em Jesus, entregue a sua vida a Ele. Assim como aquele homem entregou, prostrando-se diante de Cristo e o adorando. Reconheça Jesus como Filho de Deus, reconheça Jesus como Senhor, como Salvador, como soberano da sua vida. Para que você seja salvo, para que você seja restaurado e para que você seja colocado no lugar de honra a qual Deus tem preparado para o seu povo. O evangelista João, meus irmãos, ele registrou esse milagre para testemunhar do poder de Deus, para testemunhar da misericórdia de Deus na pessoa de Jesus. Diante do sofrimento de uma pessoa que era em todas as áreas da sua vida rejeitada. Eu não sei o que é que você está passando agora, eu não sei qual é a dificuldade que você tem vivenciado. Deus sabe. Talvez o mundo te rejeite. Louve a Deus por isso. Porque Jesus, Ele está de braços abertos para que você possa fazer parte da família dele. Acredite que Jesus, Ele é o Filho de Deus e que Ele tem o poder para transformar a sua vida. Acredite que Jesus é o Filho de Deus e que Ele tem o poder para trazer luz à escuridão que talvez você esteja vivendo nesse momento. Eu quero orar por sua vida nesse instante. Mas antes de fazer essa oração, eu quero fazer uma pergunta. Você crê no Filho do Homem? Você crê em Jesus? A mesma pergunta que Jesus fez para aquele homem. Você tem nesse momento a oportunidade de manifestar a sua fé e dizer: Senhor, eu creio. Eu desejo entregar a minha vida no teu altar. Eu desejo fazer parte desta família. Eu desejo ter o Senhor como Salvador, como soberano. Alguém aqui nessa noite que deseja manifestar a sua fé e deseja entregar a sua vida a Jesus? Você pode sinalizar. Se você não deseja sinalizar, você pode procurar alguém depois do culto. Você pode me procurar lá fora. Mas não se permita sair deste tempo sem fazer aquilo que o Espírito Santo tem incomodado o teu coração. Amém? Querido Deus, soberano Pai e eterno Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te bendizemos, ó Pai. Agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é aquele que veio trazer luz ao mundo, como nos diz o Evangelho de João no capítulo 1. O Senhor é aquele que nos alcançou pela tua graça irresistível. O Senhor é aquele que derramou sobre nós a tua misericórdia. E nós somos felizes, Senhor, porque fomos alcançados por essa graça. Em nome de Cristo Jesus, perdoa-nos pelos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus, ajuda-nos a sermos pessoas mais parecidas com o teu Filho amado Jesus. Em nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa operar em nossos corações, para que a nossa fé a cada dia cresça, Senhor,
Para aqueles, ó Deus, que se sentem rejeitados, possam compreender de que o Senhor é aquele que está ao seu encontro. Essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso agradecimento, porque cremos, ó Deus, que fora do Senhor não há salvação. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.